Olá, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. É com muita alegria que eu estou aqui, Gisela Campilha, com a minha convidada especial, Marisa Oliveira, do Espaço Origens, que é terapeuta transpessoal e conduz constelações familiares há 23 anos. Marisa, seja bem-vinda novamente ao programa Lógica da Vida. Uma delícia estar aqui novamente. Obrigado pelo convite de novo. E muito obrigada a você que está aí também. Ah, não precisou, né, gente? Que a gente precisa entender melhor sobre a constelação familiar, como é que ela pode ajudar no nosso processo de desenvolvimento, ou quando a gente está tendo um problema que ele é sistêmico, ou seja, é um problema que ele se repete, sabe? Não interessa o lugar, não interessa as pessoas, o problema é sempre o mesmo e a gente não consegue resolver. Então, a constelação familiar, ela é um ótimo caminho que pode te ajudar para resolver esse problema que está te incomodando há tanto tempo. E eu queria te perguntar, Marisa, sobre essas leis que existem, né, que governam a constelação familiar. Quais são essas leis sistêmicas, né, do amor? Ok. Quando a gente vai falar das leis sistêmicas, né? Esta é a grande base do trabalho do mestre das constelações, Bert Hellinger, já não está mais aqui entre nós, né? Que o que o Bert Hellinger descobriu? Que tudo que norteia a nossa vida, a base são os sistemas. Então, a gente tem o sistema familiar, a gente tem o sistema de trânsito, o sistema digestório, o sistema circulatório, sistema governamental, tudo tem a ver com os sistemas. E todos os sistemas, para que existe tudo isso? Existem as leis que regem cada um desses sistemas, para trazer uma ordem. Quando Sim. nós desrespeitamos uma lei, por exemplo, uma lei de trânsito, quando nós respeitamos essa lei, isso faz um grande estrago, via de regra. Quando nós respeitamos a lei, tudo tende a fluir de uma forma organizada. Eu concordo 100%. As leis existem exatamente para estabelecer uma ordem. Porque, veja, gente, no sinal vermelho é para fechar. Se não tem farol, o que acontece? Todo mundo vai querer passar ao mesmo tempo e aquilo vai trazer um caos, né? Vai ficar tudo atravancado e ninguém vai chegar em lugar nenhum. Sim, ou quando a pessoa desrespeita essa lei, o farol está fechado, o semáforo está fechado, e ela acelera e passa mesmo assim. Isso vai trazer um grande estrago, vai fazer um grande estrago para ela, o sistema dela físico, para o sistema físico talvez de uma outra pessoa, e independente se você sabe ou não o que aconteceu, se você está lá atrás, isso causa um grande congestionamento, Sim. mesmo que você esteja lá atrás sem saber o que aconteceu, isto vai te afetar. Vai afetar de qualquer forma. Esta é a base do trabalho sistêmico, né? Quando a gente bacana. fala das grandes leis, né? Por exemplo, uma das grandes leis é a lei do pertencimento. Foi isso que o Bert Hellinger descobriu. Ele estudou quais eram as leis que regiam a ordem e a desordem do sistema familiar, das relações familiares. Sim. Né? Então, uma das grandes leis é a lei do pertencimento. O que significa isso, Gisela? Que todas as pessoas que entraram naquele sistema, independente se ela ficou só horas na barriga da mamãe, ou se ficamos anos dentro dessa família, tá? Todas têm um lugar certo, todas pertencem a esta família. E neste pertencer a esta família, nós temos também uma responsabilidade, uma possibilidade. Nós carregamos toda a história desse sistema. Estamos a serviço desse sistema para algo bom, para uma reorganização. E o sistema, tudo que foi vivido, a força desse sistema, também está a serviço para uma reorganização nossa. Essa troca. Né? Sim, sempre com o objetivo de algo bom, de gerar vida, do fluxo de força, do fluxo de amor para as pessoas e para essa família. E escuta, Marisa, e infelizmente, né, a gente precisa encarar a realidade, a gente vê muitas vezes que algumas pessoas elas acabam cometendo o aborto. Né? Às vezes até por pressão do parceiro ou por um momento, né, que ela está vulnerável, se atrapalha e resolve cometer o aborto. O que acontece com esse fluxo do amor,
né, dentro de um sistema familiar quando o aborto é cometido? Ok. Aqui a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando nós olhamos para um aborto, seja ele natural ou espontâneo, ele pode trazer o mesmo resultado. Ah, né? é? Sim, a base do trabalho, Gisela, é o não julgamento. Sim. Né? Então, você aí, mulher, ou você pai, que vivenciou uma história dessa, seja um aborto provocado ou espontâneo, o que é muito importante dentro desse pertencer, entender que essa criança, esta consciência, ela faz parte desse sistema. Então, Olha. independente do que te levou de repente, fazer essa escolha, né? E nós entendemos, independente Sim, não é julgar, disso, é porque existe, né? Então, Mas é importante nós abordarmos, né? Esse é um dos grandes temas de constelação. Ah. Grandes temas. Por quê? Porque a pessoa fica presa na culpa. Na culpa, Na imagino. culpa. E quando fica preso na culpa, esta cura não acontece. Ficamos presos nesta doença. Então, qual que é o caminho, né? Qual que é o caminho de cura que a constelação traz para nós? Independente de como foi, por que foi. Independente até se foi um aborto espontâneo. O caminho de cura é nós darmos no nosso coração um lugar para este bebê. Tá. Ele tem um lugar. Então, por exemplo, se é um primeiro filho, porque é muito comum abortos na primeira gestação. Sim. É muito comum, muito mais do que as pessoas imaginam. E, então, o que é importante é viver esse luto, é viver essa dor, é dar este lugar, sabe, como alguém importante no sistema. E daí vem um filho depois, agora este é o segundo filho. Sim, não fingir que aquela gravidez que não foi para frente é como se não tivesse existido. Isso, fazemos isso. Não tratar dessa forma. Perfeito. Porque quando fazemos isso muitas vezes ou por vergonha, ou porque não é difícil, eu não quero olhar para essa dor. Muitas vezes os homens fazem isso, eles não se permitem olhar para essa dor, e é uma dor profunda para o homem também, porque eles entendem que a dor da mulher é maior. Né? Mas a perda de um filho é para o pai e é para a mãe. É para os dois. Então, precisamos olhar para isso desta forma, como uma perda real. Damos o lugar no nosso coração, damos o nosso tempo de reorganização, e isso é curador. E está tudo bem. Se, por um acaso, estamos presos dentro de um ato que cometemos, né, e isso traz um peso muito grande para você, o que eu te sugiro? Você pode olhar para essa criança e dizer, que pena, que pena, mas não foi possível naquele momento. Sim. Sabe, com o seu coração, e daí você dá esse lugar, você acolhe, isto é o que basta. Isto é o que basta. Sim. Mas é um dos grandes pontos. E vai trazer um alívio, uma libertação, né? Porque isso aí, a pessoa viver com essa culpa aí a vida inteira, é muito complicado, né? Não é fácil. Sabe, né? o que acaba acontecendo dentro disso, Gisela? Esbarra em uma outra lei sistêmica, que é a lei da hierarquia. Tá. É uma das grandes leis importantes sistêmicas, que cada um tem o seu lugar certinho na hierarquia do sistema. Sim. Então, quando teve um filho que ele não veio, ele teve um destino breve, ele não nasceu, tá? Este filho, eu preciso dar um número para ele, número 1, se ele é o primeiro. Tá. E o filho que vem depois, ele é o 2. Tá. Quando esse filho que veio depois, ele é tratado como o primeiro filho número 1, isso traz uma desordem na hierarquia do sistema. Tá. Mesmo que as pessoas não conheçam, não saibam. Lembra o exemplo que a gente deu do carro? Sim. Bateu lá atrás, eu não sei o que aconteceu, mas eu pago aqui, eu vivo, não gosto do termo pagar. Eu vivo as consequências disso. Então, quando não é dado o lugar correto para cada um, nós vivenciamos isso na nossa vida. Tem uma reação, né? Sim, muitas vezes onde nós vamos ter dificuldades? No trabalho, onde me é difícil também respeitar a hierarquia. Tá. Sabe, eu não aceito aquele lugar, esse lugar, não me sinto bem aqui, não aceito o meu chefe, eu tenho um problema muitas vezes, né, dentro deste lugar. Eu não acho o meu lugar, parece que eu estou no lugar errado. E, de fato, se a gente olhar no sistema, ele está no lugar errado, porque ele não é o número 1. Sim. Ele é o número 2. Ele é o número 2. É aqueles mistérios da lógica Perfeito. da vida, né, Marisa? Perfeito. Por isso que, assim, é uma coisa que me fascina,
e a gente tem que ter a cabeça aberta, né, para a gente poder analisar todas as variantes, não ser absolutista, né, querer achar que sabe tudo e observar como é que as coisas funcionam, né, a vivência que traz para a gente essa certeza, né? E esses casos que devem aparecer nas constelações deve ser muito interessante. Eu já estou querendo fazer pesquisas e análises. Sim. A Virginiana. Sim. Ó, eu topo, hein? Eu topo que ela faça esse trabalho comigo. Porque eu adoro analisar as coisas. E constatar, né, essa teoria, né, essas leis, né, dessa ordem da hierarquia, essa lei do pertencimento e constatar isso na prática. Né? Nos Gisela, casos clínicos. É incrível. Eu tenho um perfil muito questionador, Uhum. né? Você me conhece. Eu sim. tenho um pensamento lógico, eu preciso compreender. Quando eu conheci as constelações há 20 e tantos anos atrás, eu questionava, eu falava, não é possível. Como assim? Não é possível. Hoje, depois de 23 anos, eu já vi tantas vezes a lei da hierarquia atuando. Sim. Este exemplo que eu dei do lugar dos filhos, sim. É incrível quando você vê durante um workshop, quando você fala, então, o representante, ele fala, então eu não sou o primeiro, é ele. Algo Sim. acontece. Essa pessoa relaxa. É como se ela achasse o lugar dela. O lugar dela. E isso traz uma diferença na vida. Eu constatei isso muitas vezes. E olha, não é por acaso, porque eu tive a oportunidade, né, de participar de uma constelação presencialmente lá com a Marisa no Espaço Origens, né? E justamente, né, tinham várias pessoas que iam constelar, claro que é uma de cada vez, né? Mas em sequência, né, após a minha constelação, justamente veio um caso desse, né? Que a gente está comentando agora, né? Que a pessoa, né? Ela não sabia que ela tinha um irmão mais velho, que esse irmão tinha sido abortado, né? E ninguém tinha comentado, mas ele existia, né? Sim. E ali na constelação apareceu, Isso. né? E por que faz diferença? E faz diferença mesmo. Dentro do estudo sistêmico, né? Cada filho também está conectado com algo da história dessa família. Né? Os bons passos dessa família chegam como força. Os passos equivocados, as exclusões, mortes, chacinas, suicídios, Sim. roubos, exclusões, né? Interrompem o fluxo de força, o fluxo de amor. Tá. Mas também carregamos isso de alguma forma. Sim. Dentro da lei da hierarquia, o filho mais velho, ele carrega algo mais pesado do sistema do que o segundo filho. Tá. Vamos dizer que ele está primeiro, ele é linha de frente. Sim, ele está identificado a coisas mais pesadas. O segundo está identificado com coisas mais leves do primeiro, mas mais pesados do que o segundo. Tá. Então, quando esse segundo filho é colocado no lugar do primeiro, ele fica identificado com este peso que não é dele. Que o primeiro carrega esse peso. Tá. Então, quando eu dou agora o lugar dele, eu descubro que este é o lugar. Na constelação, isso se reorganiza e se reorganiza, eu tiro esse peso. Porque estava bagunçado e aí a pessoa, né, ela entra para essa ordem, né? E abre e sai do peso que não cabe para o lugar dele. Deixa o peso lá com o primeiro. Que interessante. E às vezes até foi por conta disso que esse primeiro não veio. Estava a serviço da cura desse sistema. Da cura. É lindo. Nossa Senhora, que coisa, gente. Olha, se você tem interesse, tá? Eu vou dar o contato da Marisa, ela está no Instagram, ela está no Facebook, no TikTok, no YouTube. Tem programas também. Conta um pouco dos programas que você está fazendo, tem até ao vivo, né? Tem programa ao vivo, sim. Todas as quartas-feiras, 12:10, eu tenho um programa que chama Papo Reto. 15 minutinhos de papo reto. Ali eu entro com uma pauta e nós trazemos uma reflexão, presta atenção, a gente leva um susto, acorda, né? Essa é a proposta do Papo Reto, toda quarta-feira, 12:10. E toda quinta-feira eu tenho um programa de entrevistas no YouTube,
né? Que daí é um programa ao vivo. Você procurando Marisa Oliveira Origens, você vai chegar nos meus canais. Inclusive, eu tive o prazer de entrevistar a Gisela no meu programa. Ela está lá no YouTube. Procure, a entrevista foi fantástica, né? Esta mulher tem muito conteúdo. Então, nós fizemos uma troca que foi bem interessante. Foi muito bacana, gente, sobre ansiedade, né? Que é um tema, assim, que está muito em alta, porque está todo mundo sofrendo de ansiedade, é meio uma epidemia generalizada, né? Global, né? Então, realmente vale a pena você conferir, tá certo? E o meu espaço está lá no Brooklyn, né? O Espaço Origens fica no Brooklyn, né? Onde eu faço também os meus atendimentos, onde acontecem os workshops, as palestras. Vai ser um prazer ter você com a gente. Isso mesmo. E acompanhe as redes sociais, porque sempre tem algum evento, alguma atividade, você vai verificando, tá? As oportunidades que você tem para se desenvolver. Você sabe que o negócio aqui na Lógica da Vida, para que a gente quer entender a lógica da vida? Para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente ser mais assertivo, ser mais feliz, mais saudável, mais realizado. Não é à toa, né? Só que não é de braço cruzado, né, amores, que isso vai acontecer. A gente precisa se tornar uma pessoa mais esclarecida, a gente precisa ter boa vontade para querer crescer, né? E aí sim a gente consegue, né? Não é só pedindo, sem fazer nada para conseguir chegar onde a gente deseja, né? Eu estava vendo, Marisa, dentro dessa análise, né, quando a gente percebe que dentro de uma constelação familiar nós vamos ter acesso, né, nesse campo morfogenético, a gente vai conseguir perceber informações que estavam ocultas, mas estavam sim nos influenciando, nos prejudicando. A gente vai conseguir dar passos largos, né, dentro do processo terapêutico através da constelação. É isso que acontece? Sem dúvida nenhuma. Pessoal, no programa anterior, a Gisela me sabatinou aqui com a base do trabalho sistêmico. Então, lá a gente falou um pouquinho mais. É verdade. Né? Resgata o programa anterior, que você vai entender um pouquinho mais da base do trabalho, né? Eu entendo, Gisela, que são duas ferramentas complementares. Tá. Então, é muito comum pessoas chegarem para mim para constelar e eu pergunto para a pessoa, você está em terapia? Sim. Né? Porque se ela não está, muitas vezes eu falo, olha, procure um trabalho terapêutico, porque este ponto aqui é terapêutico. Isso aqui você precisa explorar, transformar mais a sua visão, transformar você. Tá. Né? E muitas vezes elas estão trazendo questões que daí é sistêmica mesmo. Ou seja, tem uma linhazinha, uma bola de ferro no pé dela que está preso lá nas questões da família. Então, um bom constelador precisa identificar o que é sistêmico e o que é terapêutico. Tem gente que chega para constelar comigo e eu digo, isso não é sistêmico, não é através da constelação. A melhor ferramenta para você é a terapia. Faça a terapia, depois você volta. Mas muitos dos meus pacientes que estão em trabalho terapêutico, eu direciono eles para uma constelação. Porque elas são complementares. Sim, você identifica. Então, quer dizer, tem casos e casos, tem situações e situações. E precisa ter esse feeling, né, para você perceber o que é mais indicado para aquele paciente. Esse é um dos pontos que trouxe, vai continuar trazendo muito barulho acerca da psicologia, do conselho de psicologia. Porque muitos consteladores estão bagunçando muito isso aqui. Né? E eu concordo que o que é terapêutico, o que muitas vezes tem uma patologia aqui psiquiátrica, precisa estar com o profissional correto. Sim. Não cabe muitas vezes para a gente trabalhar algumas coisas dentro de uma constelação ou dentro de uma terapia, de um terapeuta que não tem a formação para isto. Tá? Mas isso não invalida a preciosidade do trabalho. Sim. Nós precisamos cada vez mais parar de nos afastarmos, de querer ficar brigando, cada um com o seu... Sim, defendendo, o meu é melhor, o meu... Sim, aquela coisa. Exatamente. Sim. E somar, né, Gisela? Sim. Somar tudo isso. Você sabe que, como eu sou palestrante, o que acontece? Tem coisas que também você não vai se resolver numa palestra. O que eu percebo é o seguinte, quando a pessoa quer mudar, tá? Quando a pessoa está disposta a aprender... E os mentores trazem na palestra o público certo, né, gente? Porque sempre o nosso trabalho, ele envolve também o cunho espiritualista, né?
O que acontece? A pessoa chega lá, ela está no ponto. Então, o que acontece? Você solta uma coisa em cima, aquilo parece que faz pim, e a pessoa se transforma. Mas ela já estava naquele ponto para se transformar, né? Agora, tem questões que não dá para resolver na palestra. E eu não tenho problema algum, né, para colocar situações, né, de traumas, de tudo, onde aquelas crenças inconscientes e tudo, elas precisam ser trabalhadas na terapia, não é na palestra que vai resolver. Sim. Então, cada caso, gente, é um caso e é válido, né? Agora, uma coisa eu te digo, quando a pessoa não quer resolver, quando ela não está com aquela vontade, realmente, ela já sofreu pra caramba, ela cansou de sofrer e aí ela resolve que ela vai mudar, não adianta nem terapeuta e nem Jesus Cristo resolve, nem que Jesus Cristo se materializar na frente da pessoa, não resolve. Porque a pessoa tem que fazer a parte dela, né? Não é varinha de condão, não é pozinho de pirlim-pim-pim, são técnicas, né, que a gente aplica com todo amor, com conhecimento, com estudo, podem ter certeza, né? Mas sempre é uma parceria. É muito importante isso que você está trazendo, e tem uma diferenciação que eu trago, que ela é muito importante, que é assim, a maior parte das vezes, o fato de você estar lá não significa que, de fato, você está disponível para um processo de mudança, né? A maior parte das vezes, as pessoas procuram a gente porque elas querem que pare de doer. Sim. Elas estão incomodadas e eu não quero viver mais isso, está doendo muito isso, eu quero que pare de doer. Só que não vai parar de doer se você não mudar alguma coisa em você. Sim, e ela quer terceirizar. Essa coisa que tem que mudar, ela quer terceirizar para o mentor espiritual, para o terapeuta, para o constelador. Né? Então, gente, não existe processo. Processo de mudança significa a gente mudar. Né? Então, as pessoas, eu acho que na minha visão aí de muitos anos trabalhando com pessoas, eu acho que o que traz mais dificuldade para o processo de desenvolvimento é a dificuldade que as pessoas têm, de fato, de abrir mão das suas certezas. Sim. Porque elas estão tão presas nas certezas, sabe? E querem que o outro mude e que pare de doer. Não vai acontecer, complicado, gente. não dá para a gente mudar os outros, né? Não dá. Marisa, o programa está quase acabando. Eu queria só pedir para você dar uma pincelada sobre a lei do equilíbrio, né? Que a gente faltou essa lei a gente falar, nós falamos do pertencimento, da hierarquia, a lei do equilíbrio, que é muito importante. É muito importante. O que significa? De fato, um equilíbrio entre o dar e o receber. Aonde que a gente observa que isso mais aparece? Nos relacionamentos amorosos. Né? E via de regra, nós mulheres aqui somos quem mais erramos dentro disso. Né? Então é aquele caso assim, que eu dou, eu cuido, eu faço, eu dou, e daí o outro não tem nem espaço para devolver. E às vezes ele não quer devolver. Sim, né? Às vezes não é o jeito dele, né? Ou tem as formas que as pessoas devolvem. E às vezes a gente não sabe identificar, né? Porque cada um tem jeito, né? Um é mais reservado, o outro faz declaração de amor, o outro começa a cuidar, comprar presente, fazer, ajudar em tudo. Cada um, né? Nós mulheres, mas de todo mundo, mas nós mulheres nos perdemos muito disso. Quando nós cuidamos demais em um relacionamento, aqui rola uma confusão. Nós vamos saindo do lugar de mulheres para ir para o lugar de mãe. Aí é duro, hein? É aquela mulher que cuida tudo, arruma tudo, a roupinha, faz a comidinha, quase dá na boca. Opa, mas transar com a mãe não dá, né, gente? Espera um pouquinho. É onde afeta. Afeta na nossa sexualidade, é o primeiro ponto que afeta. E um outro que afeta, o que é? A pessoa tende, quem recebe muito, tende a ir embora. Opa. Tende a ir embora. Por quê? Porque se sente menos. Eu não consigo devolver. Eu não consigo. Né? Então, a lei, quando não se respeita a lei da hierarquia, isso tende a quebrar um relacionamento. Gente, então atenção, essa dica foi preciosa. Mantenham as trocas equilibradas para não acabar fazendo muito e no final ficar sozinha. Mas o que acabou agora realmente foi o programa. Eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês. E você me siga lá na rede social, estou no Instagram, Facebook, YouTube, Gisela Campiglia, tá? É Gisela com A no final. E a Marisa, pode passar suas redes mais uma vez, Marisa, por favor.
Marisa Oliveira, Origens. Só me procurar. No meu Instagram tem muito material de constelação, tem inclusive uma aula de 1 hora inteira que fica disponibilizada explicando todo o trabalho sistêmico. Dá uma passadinha por lá que você vai receber muita coisa boa. Gratidão pela tua presença, Marisa, querida. adorei e até a próxima semana. Tchau, tchau.